E a gente segue falando sobre a economia norte-americana por nesta semana ter divulgado que o PIB dos Estados Unidos caiu 0,3% no primeiro trimestre deste ano. O presidente Donald Trump culpou o governo anterior e nega que essa queda tenha relação com o tarifaço. Então vamos entender um pouco isso. A gente conversa agora com o Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais. Igor, muito boa tarde pela sua participação aqui no Fast News. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Igor, já começo aí perguntando para você, pode ser que aconteça agora, ele deu um passinho para trás, digamos assim, com medo de uma recessão, ele já culpou aí Joe Biden, mas se a gente lembrar bem, quando Joe Biden deixou o governo, não estava tão ruim assim a situação, na verdade. Exatamente, muito pelo contrário. O Joe Biden foi eleito apesar do bom desempenho econômico nos Estados Unidos. Quando a gente fala de PIB, o PIB dos Estados Unidos durante o governo de Biden estava crescendo acima dos 3%, e o que de fato impulsionou negativamente a sua queda durante a eleição foi a inflação. E é exatamente isso que o presidente Donald Trump está trazendo para si próprio. Quando ele fala em diminuir as taxas de juros, não tem sentido do ponto de vista econômico, porque o nível de desemprego ainda está baixo, você está vendo, vocês mesmos disseram, uma alta criação de empregos, isso significa uma economia aquecida. E uma economia ainda aquecida, segundo esses dados, e a gente ainda está tendo uma inflação alta, significa que o Banco Central não tem margem para cortar ainda as taxas de juros. O que nós vimos no primeiro trimestre, que ainda não a gente não pode considerar uma recessão, mas é algo negativo, já que é um indicativo de uma recessão, tem como sintoma básico o aumento muito grande das importações pelos vários setores americanos, sejam de varejos, manufaturados, intermediários, temendo as tarifas que iriam acontecer agora em abril e no final de março, né? Então, o que aconteceu? As empresas anteciparam, fizeram um grande conjunto de importações e a gente viu aqui um desbalanço muito grande dentro da Organização Econômica Americana. O grande ponto é que isso é pré-tarifas. As tarifas vão ser sentidas agora, nos próximos meses, e existe sim uma desaceleração econômica agora sentindo na economia real. O que a gente vai começar a ver se não tivermos um acordo seria, sim, falta de produtos e o início de uma queda vertiginosa nos empregos, o que com o segundo trimestre de queda no PIB seria considerado uma recessão, e aí não haverá como o presidente Donald Trump culpar o presidente Joe Biden. Ele faz uma aposta que os países vão negociar termos comerciais melhores com os Estados Unidos antes do impacto na economia real. Agora, o impacto na economia real já está sendo sentido. Vários produtos não estão sendo importados, o setor de carros também está sendo impactado, e apesar da China ter aberto, pelo menos segundo informações nos últimos dias, um canal de conversações, ainda está muito longe da gente ter um acordo. Então, se o presidente Trump continuar avançando com essas tarifas e nessa sua manutenção, provavelmente nós vamos ter um segundo trimestre na economia americana negativo, e aí sim a situação fica difícil. O próprio presidente Donald Trump já sente um pouco da queda na sua aprovação, e não há, pela população, segundo as últimas pesquisas de opinião, uma visão clara de qual é o objetivo. Ter melhores meios de troca com a China e com outros países não significa uma melhora na qualidade de vida da população. E o que mais é complicado de entender é que trazer manufatura básica para os Estados Unidos não vai melhorar a renda geral dos americanos. Hoje, na economia desenvolvida, o valor agregado está no desenvolvimento da tecnologia e também na sua comercialização, e é onde os Estados Unidos já têm uma primazia. Então, é muito difícil, do ponto de vista claro e direto, que essas políticas de Donald Trump, de fato, vão resolver problemas de desemprego ou melhorar a qualidade dos salários dos americanos. Eu acho que muito pelo contrário. Falar que os americanos precisam aguentar essa situação é dizer para a pessoa que está necessitando comprar o pão de cada dia, espere um pouquinho que depois o pão vai chegar daqui 3, 4 meses. Isso não funciona.
Igor, puxando exatamente isso que você disse, ele ainda pede paciência para o povo e os americanos não estão acostumados com um valor tão alto de compra nas prateleiras de produtos. Isso vai impactar diretamente também a popularidade de Trump. Isso impacta diretamente a popularidade de Trump e se as tarifas ficarem como estão, segundo dados das últimas universidades, principalmente da Pensilvânia, o americano médio vai gastar mais de $4.000 por ano em produtos básicos de consumo. Trump já está com a popularidade abaixo dos 43%. Para o mesmo período comparado com Joe Biden, até mesmo com ele, no seu próprio mandato, e Barack Obama, é muito baixa. E não há uma visão clara de que isso vai melhorar. Ou ele, de fato, faz algum tipo de concessão e começa a negociar rapidamente com países como China, que tem um peso muito grande, ou a própria União Europeia, ou o que nós vamos sentir é um aumento rápido do desemprego, falta de produtos ou produtos muito mais caros, e aí você tem um efeito em cadeia que é muito rápido na economia americana, diferentemente da brasileira. Aqui, contratar e demitir é custoso, nos Estados Unidos não. Então, se não tem produtos vendendo, ou se os produtos estão vendendo pouco, os vendedores são demitidos, os shoppings demitem seguranças, limpezas, as lojas fecham e abrem de uma maneira muito rápida, e isso tudo vai ser impactado na visão americana de que isso não está sendo great again para o presidente Donald Trump. Então, os chineses não vão sentar na negociação se não tiver um mínimo de respeito. E Xi Jinping já disse que não vai negociar nos holofotes, vai negociar na mesa. E esse efeito, como um todo, prejudica até o Brasil. Se você tiver uma queda muito grande da economia americana nos próximos 3 meses, isso impacta a economia chinesa que vende para os Estados Unidos, impacta a economia brasileira que vende para a economia chinesa produtos, principalmente do setor de mineração, que é manufaturado na China e enviado para os Estados Unidos. Então isso causa uma queda do PIB de uma maneira mundial. Do ponto de vista ortodoxo, e claro, na economia americana, não há uma visão clara de onde o presidente Trump quer chegar. Esse plano de, basicamente, mercantilista, de melhorar os termos de troca, não vai fazer a economia americana ser mais produtiva e as empresas americanas não vão conseguir, de imediato, voltarem para os Estados Unidos e produzir tudo o que querem. O próprio setor varejista americano já disse que precisa de uma isenção, caso contrário, seus produtos não vão chegar nas prateleiras pelos mesmos preços ou nem vão chegar. Então, acho que, de fato, o presidente Trump, nos últimos dias, começa a sentir o peso não só da sua popularidade caindo, mas também de uma grande parte dos empreendedores americanos e grandes empresas que estão vendo que isso não está levando a um objetivo fim, né? E como a gente viu nos últimos dias, a gente teve uma alta das bolsas americanas, bem diferente do que vimos no começo do governo, do começo do mês de março, mostrando que talvez o presidente Trump já esteja com essa visão de que manter as tarifas do jeito que estão não vai ser possível. E, obviamente, o mercado financeiro, ele pressupõe, né, um pouco dessas informações indiretas de que algum tipo de suavização pode estar muito mais próxima do que a gente imagina. Igor, você citou, eu quero retomar o que você falou mesmo, a respeito à recessão. Ela está pairando ali no radar dos Estados Unidos e isso pode impactar outros países, inclusive o Brasil, como você disse. Onde o Brasil pode sentir isso de fato? E também só vou ligar aqui mais um ponto, Trump, ele disse também, em período que os Estados Unidos está em período de transição e tenta minimizar esses impactos, ou seja, que não vai acontecer uma recessão. Gostaria que você falasse sobre isso. É muito difícil a gente dizer qual é essa transição. Se o presidente Trump fala de uma transição como uma espécie de volta a um período onde os Estados Unidos teriam grandes fábricas industriais e que empregos naquele setor do meio oeste americano, no Rust Belt, voltariam, sejam da produção de navios ou setor intensivo em aço e ferro, é muito difícil que isso seja uma realidade, porque os custos de produção nos Estados Unidos seriam totalmente inviáveis, eles fariam produtos muito mais caros, né? Então, essa transição que o presidente Trump fala, ele não consegue dizer exatamente o que é. Se você tentar entrar um pouco na cabeça dele, a transição seria: os Estados Unidos vão ter grandes acordos comerciais, muito mais vantajosos e vão vender muito mais para o resto do mundo.
Talvez esse seria o seu objetivo, mas não está muito claro que isso vai se tornar uma realidade. Agora, quando a gente pensa de efeitos para o Brasil, o que pode acontecer? Primeiro, os produtos mais caros nos Estados Unidos vão fazer com que haja uma espécie de exportação de custos, ou seja, o que o Brasil importa dos Estados Unidos vai ser mais caro, sejam máquinas, equipamentos, softwares, medicamentos, e isso vai fazer com que os preços no Brasil se tornem mais caros. Então a gente meio que importa um pouco de inflação dos Estados Unidos e que o Banco Central brasileiro, as autoridades brasileiras não vão ter basicamente nada o que fazer. Isso gera uma inflação de custos internos aqui no país. E por outro lado, se você tem um desaquecimento da economia de uma maneira geral, você vai ter que o Brasil vai exportar menos, já que das nossas pautas de exportação é minério de ferro e também petróleo. O petróleo está caindo no mundo, né? E por causa dessa desaceleração econômica, isso é muito ruim, porque o Brasil tem uma das suas grandes fontes de receita, inclusive no Orçamento Geral da União, de royalties de petróleo. Se o barril do petróleo cai por uma desaceleração econômica, você tem basicamente uma queda nas receitas do governo, uma queda nas receitas da Petrobras. Isso impacta até mesmo a capacidade do setor público de investimento, pagamento, e sim, pode ter um impacto no final do ano na razão dívida PIB, já que o Brasil vai ter um aumento do nosso buraco fiscal. Então, as tarifas de Donald Trump, elas são danosas, não só do ponto comercial, mas também para o Brasil do ponto de inflação e até mesmo dentro do nosso orçamento público, já que o mundo inteiro enxerga que essas tarifas em manutenção significam queda de consumo de petróleo, queda de comércio, e isso impacta países produtores como o Brasil. Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais. Igor, muito obrigada pela sua participação aqui no Fast News. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço, muito obrigado e uma boa tarde a todos.